Você sabe a diferença entre a Revolução de 30 e de 32? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas uma foi um dos maiores golpes que mudaram a história do Brasil, e a outra, a maior guerra civil que esse país já assistiu. Nós vamos separar esses dois momentos, então fica aqui comigo, meu querido e minha querida. O que vai motivar a Revolução de 30, meu amiguinho, é a quebra da política do café com leite, que coloca fim à República Velha ou República Oligárquica, no ano em que, nas eleições de 1929, São Paulo deveria apoiar Minas Gerais, mas o então presidente, o paulista Washington Luiz, decide apoiar o também paulista Júlio Prestes na sucessão, rompendo com o pacto das oligarquias dos dois estados. E para fazer frente à elite paulista, porque vamos combinar, Júlio Prestes era o representante da elite oligárquica rural do estado de São Paulo. Para fazer frente a eles, os mineiros apoiam o gaúcho Getúlio Vargas, que formou uma aliança com o candidato João Pessoa, representante do Nordeste da Paraíba. Aliás, ali tínhamos então uma grande trinca, uma tríade: Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, na disputa contra Júlio Prestes, o paulista. A verdade é que essa eleição, marcada por muita confusão, suspeitas e corrupção, acabou dando vitória, apesar de toda essa força da chamada Aliança Liberal entre gaúchos, paraibanos e mineiros. A vitória ficou com Júlio Prestes, o candidato de São Paulo. Getúlio Vargas já tinha inclusive aceitado a derrota, mas um fato mudou tudo o que poderia acontecer naquele momento. O candidato João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado lá no Nordeste por motivações locais. Não tinha nada a ver com essa eleição, mas é claro que o luto e a comoção que envolveram esse cenário foram combustíveis aí para Vargas ajudar a colocar a culpa nos vitoriosos, nos paulistas. E ele marchou para o Rio de Janeiro em 1930, dando um golpe de Estado no qual, mesmo sem ter vencido as eleições, acaba assumindo a presidência. Então temos aí a Revolução de 1930, que é o que então? A posse de Getúlio Vargas, o candidato derrotado, mas que com apoio civil e militar, toma o poder naquele ano. 2 anos depois, o estado de São Paulo está sob intervenção federal. O Getúlio Vargas ele coloca a gente dele para governar a região, para governar o estado. E aí que vem o chamado troco paulista, vamos dizer assim. O fato é que Vargas governava sem uma constituição, ou seja, sem leis, ao seu modo. E isso incomodava, é claro, grande parte da população paulista e sim a elite paulista, gerando movimentos como revoltas, como ondas de protesto. E aí no dia 23 de maio de 1932 acontece o gatilho que vai gerar o estopim para a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo versus o governo Vargas. Esse protesto acaba com a morte de 4 jovens paulistas: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A sigla MMDC vai ser quase que um símbolo na luta dos paulistas contra Getúlio Vargas. A Revolução estava começando. O sangue derramado desses 4 jovens foi o fator que faltava para o Estado se levantar contra o governo de Vargas. Foram 3 meses de lutas intensas entre São Paulo e praticamente todo o restante do Brasil. Na verdade, Mato Grosso acabou se aliando a São Paulo, mas ainda assim era insuficiente para vencer as forças nacionais federais do presidente Getúlio Vargas. A principal exigência de São Paulo, dos paulistas, era a Constituição. Vargas teria que promover uma nova Constituição para o Brasil e governar debaixo de leis, e não simplesmente de suas próprias vontades. Resumidamente, a Revolução de 1930 derrubou a antiga ordem, a Lei Velha, e a de 1932 lutou pela Lei Nova, por uma nova Constituição, que viria anos mais tarde com a Constituição de 1934. Constituição de 1934, que por sinal foi a primeira firmada em lei que garante o voto feminino, a justiça do trabalho, entre outras conquistas. Bom, minha queridice, nós podemos afirmar então que a Revolução de 1932 é uma consequência da Revolução de 1930, pois Vargas lá no começo não era um ditador, ele afirmava inclusive que colocaria o país em ordem, prepararia leis mais modernas para uma nova realidade, para um novo país que estaria se formando, e a demora dessas promessas adquirirem traços práticos é que leva os paulistas a se rebelarem.
E aí? Começamos a fazer sentido nessa separação das duas revoluções? 1930, a revolução que coloca Vargas no poder. 1932, a Revolução dos Paulistas, que vai garantir a primeira Constituição do governo de Getúlio Vargas. Eu tenho certeza que agora tudo ficou mais claro para você. Eu peço só uma ajudinha, um pequeno pedido. Deixa o seu like no vídeo, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se também e coloque nos comentários se tem algum outro tema que te interessa, em que você faz alguma confusão, tem alguma dúvida, o professor aqui vai te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.